Boa noite, galera. Mais uma live em tempos de chuva, né? Como é que vocês estão? Bom, hoje é a segunda live da nossa jornada de 4 lives, das lives justamente sobre a Soltar. Então, a gente teve uma live explicando o Retiro Soltar que vai acontecer na Bahia em maio. Essa tá sendo a segunda live de uma sequência de 4, tá? Então hoje a gente vai falar sobre, o tema tá aqui em cima para quem tá ao vivo, que é nutrição regenerativa e sutilização. E eu e a Dione, pra gente trazer um pouco desse tema. A gente vai tentar fazer bem vapt-vupt, uma live de talvez 40 minutos, 50 minutos, então vamos lá, né? Boa noite, Vani, Jaque... Espaço Nessara, legal. Então, enfim, a gente tá aqui só dando uns minutinhos pra Di chegar. Deixa eu tirar minha sandália, gente, eu tô de sandália até agora. Cheguei correndo da rua. Oi, Adília! Boa noite! Então, hoje vai ser uma live bem legal pra gente discorrer sobre algumas coisinhas. Pronto, nada como ficar descalço, né, gente? Boa noite, Caio, Carla. Delícia vocês aí presentes, que bom. Então, amados, hoje a gente vai falar de muitas coisas, né? Mas enquanto eu dou uns minutinhos aí pra Dione entrar, eu vou explicar novamente qual é a nossa intenção dessa sequência de lives. A gente vai trazer alguns temas que são temas relacionados ao Retiro Soltar, que vai acontecer no Portal Mãe Mirra, em maio. Vai ser o primeiro retiro de jejum guiado por mim presencialmente lá no portal. Eu costumo normalmente guiar processos de jejum presenciais, mas individualmente ou às vezes em dupla, né? E dessa vez vai ser grupal, vai ser bem interessante. Então, para quem tiver interessado, quiser correr para conseguir sua vaga, são só 6 vagas. Tá? Então, já tem algumas vagas preenchidas e outras vagas aguardando serem preenchidas. Então, se você sentiu esse chamado, vem com a gente, vai ser muito incrível. O portal fica perto de Serra... Na verdade, fica em Serra Grande, num bairro de Serra Grande, perto da Serra do Cunduru. Muito lindo, super verde. Eu estive lá em janeiro fazendo aquele meu jejum para quem me acompanhou, fazendo um jejum por lá e foi bem mágico. Então, para quem tiver interesse em jejuar, são 2 processos, 2 oportunidades. Um processo de 21 dias, que são 18 dias de jejum, podendo ter alguns dias a seco e o restante na água, com 3 dias de realimentação. E o outro são 12 dias de processo, sendo desses 12, 9 dias de jejum e 3 dias de realimentação também, com sucos diluídos, a realimentação dos 2 processos, tá? Então, é justamente a nossa intenção a gente ancorar essa egrégora maravilhosa do jejum, ancorar a egrégora da abstenção alimentar, para abrir, né, os vários campos de sutilização possíveis. E aí o que vale lembrar é que quando a gente fala de sutilização, não é só alimentar, né? A gente pode se sutilizar de várias maneiras, inclusive escolhendo boas músicas, bons filmes, boas companhias, estar talvez morando num lugar mais sutil, mais verde, ou então buscar ir ao máximo para o meio do mato, é outra maneira também da gente se sutilizar, tá bom? Mas enfim, enquanto a Di não chega, eu vou já aproveitando para abrir aqui e pedir para vocês, quem tiver qualquer dúvida com relação a esse retiro, que vai acontecer presencialmente, manda aqui embaixo a dúvida pra gente por escrito, nesse balãozinho de interrogação, ou depois, né, se for assistir gravado, pode escrever nos comentários que a gente responde. Pode também me mandar um alô no WhatsApp para quem tiver o meu contato e quiser tirar qualquer dúvida, tá? E vai ser uma honra poder tirar as dúvidas de quem sentir de participar. Puxa, sério? A Vani tá falando que tá travando. Tá travando para mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui como é que tá a internet. Aqui diz que tá normal. Bom, a gente dá seguimento. Vou tentando falar um pouquinho mais devagar, vai que auxilia, né? Mas boas-vindas para quem tá entrando agora. Deixa eu ver quem mais tá aqui impresso.
criativa ou creative. Cláudia, boas-vindas. Ah, que bom que tá normal aí. Então talvez seja a sua internet, Vânia. Bom, então vamos lá, né? Eu acho que eu já vou começar a dar um pontapé aí, porque às vezes a internet lá no portal onde a Di tá nesse momento é uma internet meio instável. E aí pode ser que ela não consiga entrar, tá bom? Ou pelo menos não consiga entrar agora logo no início. Então eu já vou começar a falar um pouquinho o que eu vim aqui para partilhar. E vou começar dizendo um pouco sobre a questão da nutrição regenerativa. No final das contas, eu acredito que toda a nutrição deveria ser regenerativa. A gente sempre deveria pensar na nutrição como uma aliada na regeneração. Só que, infelizmente, hoje em dia, a maior parte do que é empregado ou praticado como nutrição não é regeneradora. Então, a alimentação humana que contenha qualquer item de origem animal, ou que tenha muitos cereais, ou que contenha muitos grãos, leguminosas, não é uma nutrição regenerativa, factualmente falando, porque vai ser uma nutrição mais inflamatória, tá? Então, uma nutrição regenerativa, ela vai sempre ser sutil. O ser humano, ele veio para esse planeta para ser sutil aqui, para trazer a sutilização para essa terra, para esse sólido, né? Então, a gente está nesse planeta, nesse plano, para auxiliar na sutilização, para auxiliar a acender, né, a energia desse planeta. E nada melhor do que a gente se sutilizar também, por meio da alimentação e por meio de outros hábitos, que nem eu falei logo no início. Porque a sutilização e a regeneração não é só o alimento no sentido de mastigar, engolir ou de tomar. A sutilização e a regeneração também tem a ver com outros hábitos, desde hábitos de escutar, de se nutrir por outros meios, tipo o sol, o vento, o ar, né? Se nutrir também de maneira sutil dos processos que a gente vive, né? Mas quando a gente fala de nutrição regenerativa, eu vou levar aqui hoje justamente para a direção do que é o alimento no sentido de mastigar, engolir ou de tomar, tá? Só que eu quero lembrar logo nesse início de que quando a gente fala sobre nutrição regenerativa, não é só o que entra por aqui. É também o que entra pelos poros, é o que entra pelo nariz, é o que entra pelos ouvidos, é o que a gente absorve de qualquer jeito, pelos olhos, tá? Então, tudo isso é nutrição. Eu não considero nutrição uma coisa que tem a ver só com o que entra por aqui, tá bom? Então, a gente tem que lembrar disso. Mas hoje eu vou puxar um pouquinho nesse início da live, justamente para esse ponto da alimentação. E aí a gente tem que lembrar que eventualmente vai chegar também a Di e ela vai puxar mais para o outro lado. Ela vai falar um pouco mais da sutilização em outro sentido, que vai para além do alimentar, tá bom? Então a nossa intenção é justamente falar dos dois lados. Ai, que delícia, quanta gente chegando. Boa noite, pessoal. Boas-vindas. Então, é isso. Nutrição regenerativa não é sobre a gente ingerir pela boca mais. E também não é sobre a gente ingerir pelos outros meios de contato com o externo, porque a gente tem que lembrar que os nossos 5 sentidos, eles são uma maneira de a gente ter contato com o externo. Só que os 5 sentidos, eles são falhos e eles têm contato com o externo numa matéria um pouco mais densa, tá? Se a gente for além, se a gente alçar além dos 5 sentidos, a gente se permitir ir além desse corpo mais denso, a gente vai alcançar sentidos que a gente não tem tanta consciência. E aí a gente já torna esse caminhar mais sutil. Mas para a gente conseguir preparar o terreno, para a gente alçar esse voo para sentidos mais sutis ou para os corpos mais sutis, que são considerados corpos mais elevados, né? Porque a gente chama de 4 corpos inferiores, ou na verdade, 3 corpos inferiores, que seria o corpo físico, o corpo mental e emocional. Esses 3 corpos são considerados inferiores. Por quê? Porque eles muitas vezes são influenciados pelo ego, são muitas vezes influenciados pela matéria densa daqui. Por isso a gente considera eles inferiores, mas nunca levem a palavra ao pé da letra. Eu nem gosto muito de falar isso, mas é porque é o que a gente encontra na literatura como corpos inferiores, tá? Mas quando a gente fala da nutrição regenerativa, a gente tem que lembrar que não é sobre ingerir mais, sobre absorver de fora para dentro mais. Na verdade, é sobre ingerir, colocar para dentro, por todas as nossas portas de entrada, menos.
tá? Então, primeira pinceladinha é lembrar isso. Menos é mais quando a gente fala de nutrição regenerativa, tá? E aí a gente tem que entender que, assim, o ponto também crucial é a gente absorver melhor, a gente assimilar melhor. Se a gente consegue diminuir a quantidade de coisas que estão entrando, até falando no sentido de alimentação, a gente assimila melhor, a gente otimiza o nosso processo. Tanto que até após um jejum de água, jejum a seco, a gente diminui a nossa ingesta. É indicado pós-jejum que a gente não volte a comer tudo que a gente comia antes. Porque a gente justamente vai estar com o corpo otimizado. E comer exatamente como a gente comia antes, possivelmente não só vai causar ganho de peso, como vai causar um estresse desnecessário ao corpo naquele momento. Então, nutrição regenerativa também tem a ver com absorver melhor, otimizar todos os processos do corpo. Outro ponto seria a gente eliminar mais, no sentido de desintoxicação. Então, a nutrição regenerativa, ela também vai auxiliar a gente a jogar para fora mais toxinas. A gente pode fazer isso por meio do jejum, ou seja, a água ou a seco, ou a gente pode fazer isso por meio de um processo chamado solidification, que é um processo de ficar à base de sucos. E talvez até alguns chás, né? Mas seria mais ou menos nesse sentido. A gente eliminar mais, colocar para dentro menos. Tá sempre esvaziando, porque é importante a gente criar espaços vazios. Até para a gente honrar o nosso próprio corpo. Nós somos majoritariamente espaço vazio. Lembrem-se aí dos átomos. Os átomos têm os seus elétrons e seus prótons e seus nêutrons, mas são majoritariamente vazios e nós somos compostos de átomos. Então, majoritariamente, apesar da gente conseguir se encostar, isso aqui é um pouco ilusório, porque nós somos mais matéria vazia do que matéria cheia. Então, para a gente brincar de regeneração, a gente tem que abrir espaço, tá? Deixa eu ver, tem um monte de gente chegando, que delícia, boas-vindas. E, enfim, então esses são os primeiros 3 pontos para a gente falar sobre nutrição regenerativa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou tentar sumarizar. Ponto 1. Ingerir menos. Ponto 2. Absorver melhor, otimizar o processo desse corpo. E 3. Eliminar mais. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Ingerir menos, que é o primeiro ponto, é justamente, inclusive, a gente começar a olhar para o que a gente come e não é num sentido literal da gente ingerir menos do tipo, se eu como 3 bananas eu vou passar a comer 2. Não é necessariamente isso. É a gente, inclusive, repensar qual é o nosso paradigma da alimentação. A gente está consumindo ou a gente está comunicando? Lembrar que tudo que a gente coloca para dentro é comunicação. A gente está se comunicando com as nossas células. Então, se a gente come a mesma quantidade, mas talvez de uma maneira diferente, a gente já não está mais consumindo, a gente está comunicando. E a gente tem que lembrar que a qualidade do que a gente coloca para dentro pela boca, ou pela pele, ou pelo nariz, o ar que entra, a água, o que entra em contato com a pele, por aí vai. Se a gente foca na qualidade, a gente vai poder ingerir menos, inclusive, também, literalmente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Sabem o coco, né? O coco verde, que a gente toma água de coco. O coquinho menorzinho, quando ele ainda tá lá no coqueiro, que ele é facinho de quebrar, talvez alguns de vocês já tenham feito essa experiência de pegar o coquinho pequeno, bater contra, né, o tronco lá do coqueiro, ele abre e a gente consegue tomar a água do coco ali facinho. Essa água do coco bebê, ela é muito mais nutritiva, mais 10 vezes mais nutritiva que um coco grande. O coco grande você toma muito mais água, mas o coco pequeno você toma menos e ela tem mais nutrição, tem mais vitalidade, né? Então é justamente a gente entender que muitas vezes a gente consegue otimizar o nosso processo ingerindo uma qualidade melhor, tá? Então isso faz parte também da nutrição regenerativa. E aí quero dar algumas dicas para quem está na dúvida se está se nutrindo de maneira regenerativa. Se você tem acne ou muitos cravinhos,
se você tem CC ou cheiro corporal muito forte, se você tem costumeiramente gases ou xixi fedido, cocô fedido, se você tem gripes, dores de cabeça de vez em quando ou rotineiramente está tendo isso, se você tem alguma ite, gastrite, sinusite, amidalite, se você tem algum vício considerado, entre aspas, normal, tipo café, cacau, sal, óleos como azeite, óleo de coco, por aí vai, saibam que todos esses itens aí vão demonstrar para você que a sua nutrição está sendo o oposto de regenerativa. Ela está sendo degenerativa, tá? Então o corpo, ele fala. E muitas vezes a gente acredita que certas linguagens dele são linguagens normais, entre aspas. Mas na verdade são linguagens comuns. São como se fosse uma bandeirinha falando: ei, por favor, me ajude, você está fazendo errado. Então esses indícios, acne, CC, gases, cocô, xixi fedido, gripes, dor de cabeça, alguma ite, alguma inflamação, né? Vícios, isso tudo demonstra que o corpo ele está num processo de degeneração e não regeneração. Então, para a gente se regenerar, a gente precisa mudar os hábitos alimentares. Primeiro, porque é uma porta de entrada para a regeneração. Se a gente muda a nossa alimentação a ponto de a gente conseguir sentir esse corpo vital de novo, dormir bem, acordar bem, olhar para a pele e ver que tem um vício, que está brilhante, né? Se sentir feliz quando acorda, não ter esses cheiros corporais, por exemplo, não ter nada que a gente reclame e fala: ah, não, mas isso faz parte. Para mulher, no caso, sintomas de TPM, dores, desconfortos, isso também é mais um indício de que está num processo de degeneração e não de regeneração, tá? Então, esses são indícios. E como é que a gente faz para voltar para a nutrição regenerativa? A gente justamente elimina os alimentos densos, os alimentos que inflamam. Os principais, antes mesmo da carne, os mais inflamatórios são grãos, como arroz, aveia, cevada, trigo sarraceno, e leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico. E também, obviamente, laticínios, queijo, manteiga, leite, o próprio leite, obviamente, e os derivados, tudo que te levar a isso. Glúten, as farinhas, os processados. E aí, até abaixo disso, obviamente ainda inflamatório, mas menos inflamatório do que todos esses itens que eu falei aqui, vão vir carne e ovo, tá? Então, esses itens, todos os processados, tudo isso que eu comentei aqui agora, são os itens que vão tornar a nossa nutrição degenerativa e não regenerativa. Então, a partir do momento em que a gente consegue ir se desfazendo e aumentando a quantidade de frutas, aumentando a quantidade de vegetais, aumentando a quantidade de água de coco, por exemplo, ou de suco verde, ou até de sucos em geral, a gente começa a caminhar para a regeneração. O passo mais profundo, mais adiantado da regeneração em nível alimentar é quando a gente consegue ficar num processo que é frutas, principalmente as adstringentes, como abacaxi, laranja, limão, uva, e raramente alguns vegetais. Quando eu falo raramente, gente, dependendo do processo de cada um, a gente tem que entender que a regeneração ela passa por um processo de limpeza. Mas todo processo de limpeza precisa se findar em algum momento e entrar num processo de reconstrução de corpo. Então não dá pra gente ficar à base de frutas direto. A gente precisa também ter momentos de regeneração em que entram os vegetais, que entram alguns microverdes, né, digamos assim, alguns brotinhos e tudo mais, e que entram também algumas ervas. Mas a gente sempre precisa ter os hiatos, precisa ter os momentos em que a gente faz uma coisa, depois passa para outra e depois passa para outra. E o ritmo de limpeza é o ritmo quase que 100% fruta, de preferência adstringentes e menos as frutas doces. No momento de reconstrução de corpo, vão entrar muitas frutas doces como banana, jaca, caqui, manga, mamão. E vão entrar muitas saladas. E de vez em quando alguns microverdes, do tipo aquele broto inteiro de moyashi, sem o feijãozinho, né? O broto inteiro. Ou um microverde que é só folhinha, né? Um broto de alfafa inteiro, né? As folhas, tipo
sei lá, salsão, coentro, salsinha, isso tudo é de construção de corpo. Suco verde não é desintoxicante. Suco verde é de construção de corpo. Se alguém está subnutrido, né, não tem muitos minerais, está precisando, né, se nutrir mais, vai consumir suco verde. Mas se está precisando se limpar, vai consumir o quê? Frutas. E de preferência, acho que tem um sabor um pouquinho mais ácido ou semi-ácido, que é o caso da uva, da maçã, da pera. O ácido seria o abacaxi, a laranja, a tangerina, o limão, tá? Então, quando a gente pensa em regeneração, a gente precisa ter as etapas. Etapa de limpeza, etapa de reconstrução de corpo. Etapa de limpeza, etapa de construção de corpo. E, eventualmente, de vez em quando, ter alguns breaks, em que a gente pode comer um pouco mais de gordura, um pouco mais de salada, brincar das receitas mais gourmet no cru e por aí vai. Ou até mesmo, para quem não está 100% no cru, entrar com alguns itens mais cozidos, do tipo uma abóbora cozida, um brócolis no vapor, né? De vez em quando, uma vez a cada, sei lá, 15 dias, entrar talvez com um germinado, né? Mas isso não é para todo mundo. A gente tem que lembrar que o que eu tô falando aqui não é uma receita de bolo para todo mundo. Cada pessoa vai ter um caminhar. Uma pessoa com alguma questão física mais profunda, que está precisando limpar mais, não deveria chegar perto de germinado. E principalmente se tem alguma questão mais profunda ainda, vai precisar ficar meses, por exemplo, a fio na etapa de limpeza, antes de passar para a etapa de reconstrução, tá? Então, quando a gente fala de nutrição regenerativa, é a gente voltar lá para a gente falar mais sobre eliminar, falar mais sobre ingerir pela boca menos e otimizar esse processo. E para otimizar também entra o jejum. Porque quando a gente quer otimizar o processo do nosso corpo, se a gente por um período, pode ser de 2 dias, 3 dias ou mais, ou 7 dias ou 10 dias, lembrando que jejuns de até 3 dias são seguros para se fazer, né, para uma pessoa que está depurada, né, que não tem nenhuma questão crônica, que não tem nenhum problema, talvez de, entre aspas, doença. 3 dias de jejum é considerado seguro de se fazer. E se você começa a se sentir mal antes de chegar em 3 dias, é porque o seu sistema está precisando de limpar mais antes de pensar em jejuar, tá? Se, por exemplo, alguém começa a se sentir mais fraco no primeiro dia de jejum ou no meio do segundo e já dá aquela leseira e cansaço, dor de cabeça, etc., saiba que está precisando depurar mais antes de pensar em jejuar. Mas é considerado, até as pessoas que trabalham com o jejum na linha mais higienista, consideram que até 3 dias dá para se fazer em casa, né? Mas, além disso, vai precisar de acompanhamento. Mas lembre-se que qualquer jejum, ele é interessante para a gente dar uma pausa para o corpo. Ele é interessante para a gente entrar no processo de otimizar o que está entrando também. Entrar para a gente repetir muito, né? Mas tudo bem, acho que fez sentido. Então, a gente tem que lembrar isso, tá bom? Bom, e aí, quando a gente entra para falar sobre a sutilização, eu também gosto de lembrar outro ponto. Se a gente fala sobre sutilização, a gente tem que lembrar que tem uma conexão muito forte entre a sutilização emocional e mental e o intestino. Se a gente consome todos aqueles itens que eu falei há pouquinho, que são inflamatórios, o nosso intestino vai estar inflamado. Se o intestino está inflamado, pode contar que vários outros órgãos também estão, porque o nosso intestino ele é a casa de 70% das células do nosso sistema imune. Então, se a gente está inflamado, nosso sistema imune está meio comprometido, todo o corpo vai estar também comprometido. E aí, de certa forma, a nossa imunidade também está muito correlacionada à nossa saúde emocional e mental, tá? E aí o processo é a gente entender que se a gente está buscando otimizar mentalmente, emocionalmente e eventualmente o espiritual, porque um corpo está relacionado ao outro, né? O físico, ele vai responder ao emocional e ao mental. Assim como o emocional e o mental respondem também ao espiritual. E o próprio espiritual responde também por questões físicas. Se a gente está mais sutilizado em nível de corpo físico, e o emocional e mental também acompanham o processo de sutilização do físico, a gente consegue alçar campos mais altos em níveis espirituais, tá? Enfim, antes de eu dar um segmento aqui, eu vou pegar justamente aqui, ó,
o que a Jade falou, bem legal. Ela falou assim, olha, o duro é que eu emagreço muito quando me alimento só de frutas e verduras. Flor, vou dar a dica para você e para todo mundo, que talvez viva coisas parecidas. Muitas vezes, no início a gente está precisando limpar o intestino. Muitas pessoas perdem muito peso no processo do cru, porque o intestino está muito bloqueado, muito sujo. E ele não consegue absorver todos os nutrientes que você está colocando para dentro, tá? Então, é possível que você esteja precisando de um processo de sucos para eliminar a placa mucoide, para eliminar a inflamação, para você voltar a absorver direito. Até mesmo um jejum pode te auxiliar a ganhar peso, ganhar massa no futuro. Porque a gente consegue otimizar o nosso corpo quando a gente passa pelo processo de limpeza intestinal. A limpeza intestinal efetiva é a base de sucos, não é a base de jejum, tá? Sucos coados puros, que é o processo de solidification. Se alguém quiser entender mais, esse é o meu foco como terapeuta naturopata. Eu ofereço vivências de grupo para a gente adentrar esse portal de limpeza intestinal por meio do solidification. Inclusive, a próxima vai ser, para quem está assistindo isso agora em março, né? A próxima vai ser agora em abril, do dia 4 ao dia 18, tá? E, enfim, fazendo um leve merchan aqui da vivência, mas só para você saber que você nem precisa também dessa vivência se você não quiser, apesar do que eu pego na mão e a gente vai junto, né? Mas para quem sentir que, Eli, eu consigo fazer sozinho, tem também 2 lives gravadas lá no meu YouTube que eu falo justamente sobre solidification, tá? E aí a gente tem que lembrar que esse é o primeiro ponto. Primeiro, precisa limpar o intestino. Segundo, que às vezes muitas pessoas que entram no mundo do cru e que querem se manter no cru consomem pouco. E aí pode ser comparado, às vezes até, por exemplo, tem gente que consome 2, 3 bananas de uma refeição e já está satisfeito. Isso é pouco para quem está no cru, tá? Ou tomar um suco de 500 ml e já não consome mais nada. Também é pouco. A não ser para quem, óbvio, a gente sabe que tem muitas pessoas que já estão no caminhar do prenivorismo e que às vezes não precisam disso tudo. Já mudaram a programação do corpo para não perder peso, tá? Mas aí você falou, já fiz 5 limpezas de fígado. Limpeza de fígado é péssima. E ela não deve ser feita antes de limpar o intestino, tá? A limpeza de fígado é a última etapa. Eu falo bastante isso aqui na minha página. Muita gente come etapa. E a limpeza de fígado, ela infelizmente inflama mais o corpo. Então a primeira etapa é limpar o intestino, porque o fígado, quando você depura, ele joga as impurezas para o intestino. Se o intestino está bloqueado, você não vai jogar para fora as toxinas, você vai reabsorver. Porque vai tudo não vai ser eliminado, não vai conseguir passar direto pelo seu trato intestinal, vai ser reabsorvido porque vai ser muito lento o processo de excreção, tá? Jejuns de 3 dias, eles são interessantes como descanso, mas eles não são 100% depurativos, tá? Eles vão ser bons para você descansar o seu corpo, mas eles não vão auxiliar tanto na limpeza, tá bem? Enfim. Deixa eu ver. Ah, entendi, você falou que gasta mais calorias. Às vezes você tá consumindo menos, né, do que você precisa, tá bom? Então vamos lá, vou voltar lá pro nosso tema lá, mas eu senti que seria legal pegar esse apanhado do teu para não deixar passar. E caso, gente, alguém que esteja aqui na live queira também jogar aqui as suas experiências ou perguntas, pode jogar aqui nessa interrogação que tem aqui embaixo, olha, que vai auxiliar bastante, tá? Bom, então voltando. Quando a gente está falando sobre sistema imune, a gente tem que lembrar que a gente também está falando de intestino. E o nosso intestino, ele não é só para a gente jogar cocô para fora. No nosso intestino acontecem vários processos. Acontece a digestão, né? Obviamente também acontece a excreção, porque a gente está jogando coisa para fora. Mas acontece não só a digestão, como a absorção de nutrientes. Também tem a produção de certos neurotransmissores, tá? Inclusive a serotonina, que é produzida no intestino, que é o hormônio da felicidade. Então, se o seu intestino não está limpo, você não vai ser uma pessoa muito feliz, tá? O intestino, inclusive, quanto mais inflamado ou sujo ele tá, mais correlacionado a casos de depressão, de ansiedade, ele vai estar também, tá bom? E o próprio intestino, ele auxilia na eliminação de toxinas, não só na eliminação de cocô. Lembrando o que eu acabei de comentar aqui, né, pra Jade. O próprio fígado, ele joga as suas toxinas lá para o intestino.
Se o intestino está bloqueado, a gente não consegue eliminar as toxinas que são jogadas do fígado para o intestino. Outras toxinas, por exemplo, todos os metabólitos são eliminados pelo intestino. Todos os restos de comida são eliminados pelo intestino. Todas as toxinas hepáticas, né, do fígado são eliminadas pelo intestino também. Mas algumas toxinas são eliminadas pelos rins, outras pela pele, outras pela respiração. Então é super importante a gente entender quais são os órgãos de excreção para a gente também trabalhar nessa regeneração e sutilização, tá? E lá no Retiro da Soltar, a gente vai abordar bastante isso, a gente vai trocar bastante sobre isso lá na Bahia, tá? Aqui é só uma pincelada, tá? Enfim, o que a gente come, então, resumindo um pouquinho, vai impactar na nossa saúde física, vai impactar no nosso humor, vai impactar também nas questões de estresse, ansiedade, depressão, tudo que eu comentei aqui. E vai impactar também no nosso espiritual. Nossa capacidade de meditar, por exemplo, está super conectada ao intestino. Tem até uma frase de Rumi, não sei se vocês conhecem Rumi, que ele fala a doçura no estômago vazio. E quando ele fala estômago vazio, também tem a ver com o intestino, porque se o estômago está vazio, o intestino eventualmente também fica vazio. Então, quando a gente jejua, a gente traz mais doçura para a nossa vida, a gente consegue também alçar voos mais altos, tá? E a gente tem que lembrar aqui também, uma nutrição verdadeiramente regenerativa, e para quem entrou depois, assista o início da live, vai ficar salvo, para entender o que é nutrição regenerativa e o que é nutrição degenerativa, tá? E vai super impactar com a nossa microbiota. O que é microbiota? É a nossa população de micro-organismos e que não está só no intestino. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar ou lido o livro 10% Humano. Esse corpo aqui que vocês têm, eu tenho, 10% dele é célula humana. O resto é micro-organismo. Então, se a gente nutre os micro-organismos incorretos, a gente não vai ter a melhor saúde. E a gente não vai conseguir se regenerar, tá? Então isso é super importante. A gente tem que saber que quando a gente está comendo, a gente não está só saciando fome. Porque na maior parte das vezes, a fome é mais emocional e mental do que real. E aí, muitas vezes, os desejos, por exemplo, Eli, nossa, eu tô com desejo de comer amendoim, eu preciso do amendoim. Quase sempre os desejos não são nossos. São dos parasitas. São talvez de bactérias nocivas, que sem aquele alimento elas não conseguem se proliferar. Então vamos dar uma respirada, passos atrás, observar o que a gente pode fazer. Buscar se utilizar a alimentação é observar o que está ali de supérfluo, que não agrega na nossa alimentação, que na verdade só vem por desejo, ou que vem como excesso, tá? Enfim, essa seria a minha fala, uma pena, eu acho que a Di não chegou até agora, a gente já tá em, deixa eu ver quanto tempo, meia hora de live, talvez ela tenha ficado sem internet, né? Então, já eu vou encerrar, mas eu queria abrir para perguntas, tô vendo que subiu aqui mais uma pergunta da Jade, eu já vou ler, e quero pedir, né, para quem tá aqui assistindo, se quiser mandar sua pergunta, pode ser com relação ao retiro que vai acontecer na Bahia, pode ser com relação ao que eu falei aqui, ou alguma coisa correlacionada. Manda para mim na interrogação, que é mais fácil de acompanhar do que aqui no chat, tá? Mas deixa eu ver o da Jade que entrou aqui no chat. Você conhece pessoas na minha idade, menopausa, ganhando massa? Conheço. Conheço sim. O que acontece muitas vezes para ganho de massa muscular é que as pessoas, dormem mal e pouco, ou às vezes até dormem as horas corretas, mas com luz na cara, com coisinha piscando no quarto, e é muito importante para ganho de massa o sono. 2, comem pouco, não consomem o suficiente. Lembrando que para ganho de massa precisa estar comendo mais do que você gasta, tá? 3, fazem os exercícios errados. Não fazem os exercícios corretos para ganho de massa. E para ganho de massa existem biotipos e biotipos. Para quem é mais vata, tem mais dificuldade de ganhar, os exercícios precisam ser poucas séries, com mais peso, e poucas vezes na semana para ganhar massa, tá? Dicas gerais, assim. Para quem já é mais pita, tipo eu, ganha músculo mais fácil, né? Então é justamente a gente entender que tem biotipos e biotipos, então não tem como te passar
digamos assim, uma receitinha de bolo, mas provavelmente talvez você esteja pecando num desses, ou num 2 desses, ou até nos 3, né? Vale avaliar, tá bom? É claro que você precisa dar os nutrientes necessários para o teu corpo criar músculo, mas o criar músculo é muito mais fácil do que manter. Então tem pessoas que não conseguem manter músculo porque não consomem o suficiente. Nem caloricamente, nem de minerais, nem de aminoácidos, né? Que seriam os tijolinhos que formam as proteínas, tá? Lembrando, gente, que aminoácido não precisa de carne, não precisa de nada animal. A gente pode conseguir isso tudo de origem vegetal, tá? Ó, Elis falando aqui. Elis. Perdão, Flor. Eu já li seu nome de novo. Eu te agradeço muito. Quando eu descobri o câncer, fiz tudo o que você falava nas lives e aprendi a jejuar também. Me ajudou muito, meus exames estão todos bons. Ai, que maravilha, Flor, sério, mas que depoimento. Olha, ganhei meu dia. Ganhei meu dia, fico super feliz. Jejum é vida. A gente abrir espaço para o corpo se regenerar é vida. A gente abrir espaço para jogar coisa para fora, que nem eu falei no início da live. Eliminação é chave. Muitas vezes a gente vê as pessoas se nutrindo demais, jogando muita coisa para dentro, enquanto na verdade a gente deveria estar jogando coisa para fora, tá? Então esse seria o crucial. A pergunta do Raí: como arrumar uma namorada crudívora? Ô, meu bem, se você quiser, e para quem tá aqui super convido, venha pro grupo, que eu tenho alguns grupos, né? Eu tenho um grupo que eu mando só informações das minhas vivências, dicas de leitura, vídeos que eu tô assistindo. Lá eu nutro nesse sentido de conteúdo, que é o grupo que eu chamo de Vamos Desintoxicar. E tem um outro grupo, que é o grupo Frutalecendo Laços, que é para fortalecer laços, mas que tem a galera mais crude, ou que pelo menos está aspirando ao crude, né, buscando mudar a alimentação. Se você quiser, entra para esse grupo, né, fala comigo depois que eu mando para você o link, é no WhatsApp, e que nesse outro grupo há trocas. No grupo inicial sou eu que jogo as informações lá, né, mas enfim, talvez isso te ajude. Deixa eu ver, mais alguém mandou perguntas? Acho que não. Podem mandar perguntas, gente. Vou ficar super feliz. Vou aproveitar enquanto aguardo perguntas para explicar um pouquinho justamente do retiro lá no portal, tá? Que nem falei no início, para quem não sabe, vai acontecer o Retiro Soltar, na Bahia, em Serra Grande, no portal Mãe Mirra, do dia 8 ao dia 28 de maio. Estão abertas as inscrições e mês que vem vai acontecer o encontro virtual para explicar como se preparar para esse jejum. São 2 possibilidades de jejum, um de 9 dias e outro de 18. Ambos após os 9 e os 18 dias, com 3 dias de realimentação à base de sucos diluídos, tá? Então é tudo muito sutil, justamente que nem o título da nossa live, tudo regenerativo, sutil. E a intenção é justamente abrir espaço para 6 almas, 6 pessoas que queiram se juntar para a gente fazer esse processo. Algumas vagas já foram preenchidas dessas 6, mas ainda tem outras vagas, então quem tiver interesse vem com a gente. E vai ser incrível. Os valores, mais informações, né? Como é que vai ser a programação. A gente falou um pouquinho disso na primeira live que tá salva, tá? E para quem também quiser entender mais, depois fala comigo no privado que eu posso passar mais informações, tá bom? Ó, Elis falando aqui, ó. Eli, o suco mais adstringente é o suco de uvas com gengibre e limão mesmo? Sim, ele é super. E aí você falou que enjoou dele, né? Ele é super, mas você pode, qualquer fruta que seja mais ácida, do tipo abacaxi, limão, laranja, tangerina, todas que são mais ácidas, maracujá, elas vão ser mais adstringentes. Mas o mais adstringente, inclusive utilizado para protocolos anti-câncer, é o de uva, tá? De uva com gengibre e limão. Você pode tentar variar a uva, variar a quantidade de limão, agregar mais gengibre. Eu sei que é desafiador, né? Você pode dar um break e voltar um pouquinho para melancia, ou fazer um suquinho diferente e depois volta para a uva, porque a uva, ó, varia nas uvas também. Quanto mais escura a uva, mais desintoxicante, tá? Quanto mais verde, menos desintoxicante.
Raí falou, fazer o jejum só com sucos coados, caso ingerir creatina pode dar algum problema? Lembrando, eu não considero sucos coados jejum, tá? Jejum pra mim é a água ou a seco, então só pra esclarecer pra algumas pessoas. Mas ficar só de sucos coados, se ingerir creatina pode dar algum problema? Olha, eu não sou muito da ingestão da creatina. Claro que para algumas pessoas pode ser positivo para manutenção de músculo e para ganho de músculo. Mas não, se você souber fazer o uso, se você está tendo acompanhamento de alguém que te indica o uso da creatina de maneira correta, regrada, sem excessos, tendo pausas para você não usar direto, não vai ter problemas, tá? A gente tem que lembrar que o corpo precisa de breaks, de pausas, de tempos em tempos, tá? Justamente para não se sobrecarregar. Deixa eu ver... Quem tá aqui, gente? Oi, Muni! Delícia! Vou falar aqui com vocês todos. Adília, que bom te ver, minha flor, desde o início da live aqui, gostoso. Oi, Si, Claudinha, Milton, tudo bem, meu bem? Cassie, Caio, o Rick tá aqui também, Geisa, Lu, Karine e Raí. Muito bom. Muito bom ver vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Quais uvas tem mais líquido para fazer o suco? Todas essas uvas têm mais ou menos a mesma coisa. 1 kg de uva, se você fizer numa juicer, costuma dar uns 900 ml, mais ou menos, de suco, tá? Numa slow juicer. Mas se você fizer no liquidificador, às vezes dá um pouquinho menos. Eu, às vezes, quando eu faço um liquidificador por conta de tempo, porque a minha slow juicer atual, ela não é muito boa. Ela é uma antiga daquela da Slow Juicer Brasil, sabe? Uma vermelha, assim. E eu não gosto muito dela. Eu acho que ela não rende muito e ela trava demais dependendo da fruta. Mas em breve eu estarei com uma da Covens, porque eles vão me enviar uma Slow Juicer deles. E vou poder mostrar pra vocês como é. É uma Slow Juicer de verdade, uma Slow Juicer boa mesmo. E aí eu vou mandar pra vocês, vou fazer videozinhos. E ela realmente rende mais e não oxida nada. Esse que é o bom de Slow Juicer, né? Mas é isso. Ele faz lives ao vivo no YouTube, o algoritmo do Instagram é muito ruim. No YouTube o vídeo continua a ser recomendado e você pode ganhar superchats quando o canal monetizar. Ah, que legal! Vou tentar fazer isso sim, meu bem. Eu nunca tentei fazer ao vivo por lá, mas deve ser parecido com aqui, né? Vou pensar nisso. É porque aqui eu tenho meu toque visual, né? De ver a minha página com aquele formatinho. Live, post, Reels. Então eu vou começar a mudar um pouco o formato do canal, quem sabe. Adorei aí a dica. Gratidão. Acho que é isso, minha gente. Uma pena que a Di não veio hoje, mas era justamente o nosso foco falar sobre nutrição regenerativa e sutilização. Ela ia falar um pouco mais da parte espiritual, então acho que vai ficar para uma próxima. O que eu posso dizer para vocês é que quando a gente se alimenta bem, quando a gente realmente está se desintoxicando, a gente consegue abrir espaço para o nosso corpo realmente alçar voos mais altos em níveis espirituais. E lá nesse retiro, na Bahia, a gente vai fazer bastante disso. A gente vai justamente entrar bastante nessa coisa de trabalhar mais o lado espiritual mesmo, lá junto, tá? Então, para quem quiser, vem com a gente. Oi, Dani, que legal você aqui. Bom, o Raí falou aqui, ó, o YouTube é muito melhor no longo prazo. Vou fazer isso sim, vou começar a pensar isso aí. Porque eu tenho sempre feito aqui no Instagram, salvo e depois eu jogo lá pro YouTube, né? Mas quem sabe. Bom, minha gente, eu agradeço a vocês, agradeço a presença de todos. Se ficou algum ponto que vocês não entenderam, alguma questão que vocês gostariam de ouvir mais, manda dica, porque eu gosto sempre de fazer lives sobre temas legais, né? Então é muito bom. Muito bom de ver vocês. E... Vai falando, Daniel Peixoto entrou na live. É isso aí, isso aí. Mas muito bom. Então, em breve a gente se vê de novo. Vai ter teremos ainda mais 2 lives com temas relacionados a esse jejum lá da Bahia que vai acontecer em maio, tá? Que vão acontecer com a Di. Uma delas vai até acontecer com a Stephanie, que é a Tete também, do portal, tá? Ela vai trazer temas super interessantes até a próxima live que a gente vai ter, se não me engano, no dia 9 de abril. E até lá, gente, eu vou dar uma offlineizada, porque eu vou voltar pro meu jejum por aqui, tá?
Então, é isso. Queria agradecer a vocês. Vai ter em breve post aqui na página. E um grande beijo. Até breve, viu? Fiquem bem. Gratidão pela presença de todos.